Olá pessoal, eu sou o Felipe Nassau, nutricionista e professor de educação física. A gente está aqui para mais uma online completa. Então, se você ainda não é paciente, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem os links para você agendar a sua consulta e também para outros serviços como os cursos de alimentação saudável. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa as notificações do sininho do YouTube para você receber sempre que tiver aula nova. E se você puder, deixa um like pra gente e também já compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu Facebook, do seu Instagram e com seus grupos de WhatsApp para que a gente consiga sempre manter essa qualidade de aulas completas e gratuitas. Vamos embora? E a aula de hoje vai ser sobre doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol, AVC, aterosclerose, arteriosclerose. Vamos nessa? E se você é novo por aqui, para ter uma correta compreensão da aula de hoje, é importante que você tenha assistido a aula base número 1, que fala de nutrição, a aula base 2, que fala de exercício, e a aula base 3, que fala de sono. Se você ainda não assistiu, tenta começar por elas, e o link para elas está aqui no catálogo de aulas na descrição do vídeo. E para a gente entender sobre pressão arterial, colesterol, infarto, a gente precisa entender como é que funciona o sistema circulatório. Ele basicamente serve para levar para as nossas células oxigênio, água e nutrientes, mas também hormônios e outras substâncias que seu corpo precise fazer chegar de um local ao outro, mas ele também serve para transportar o gás carbônico para os pulmões, para a gente eliminar, toxinas que circulam no sangue para o nosso fígado processar e os resíduos que o fígado não tem eliminado via intestino, ele precisa mandar para os rins fazerem essa eliminação. E para entender a pressão arterial, preciso entender o que é o débito cardíaco, que é o volume de sangue que seu coração consegue ejetar por minuto. Ou seja, quanto mais sangue o seu coração bombeia, maior a pressão nessa parede da artéria, assim como quanto mais resistente for essa parede, maior vai ser a pressão. E a gente tem um controle imediato que depende dos baroreceptores, dos nossos receptores de pressão, que quando a gente aumenta a pressão, ele promove uma vasodilatação, ele reduz a resistência desses vasos e reduz a frequência cardíaca para a pressão continuar normal. E quando a gente baixa a pressão, ele dá um disparo de noradrenalina e de adrenalina para que a gente aumente novamente a pressão e essa pressão fique equilibrada. A gente também tem quimioreceptores que são alterados pela proporção de gás carbônico, oxigênio e íons de hidrogênio. E também, quando a gente tem falta de oxigênio no sistema nervoso central, a gente também produz noradrenalina e adrenalina para aumentar a pressão e também para aumentar a frequência cardíaca para que chegue mais oxigênio nesses locais. Eu tenho um outro mecanismo de controle mais de longo prazo da renina e angiotensina, onde a gente interfere no sistema nervoso simpático gerando vasoconstrição e a gente pode alterar a reabsorção de sódio e a reabsorção de água para controlar a nossa pressão. E diversos fatores interferem na hipertensão, como a insônia, o sedentarismo, as dislipidemias, o excesso de colesterol e triglicerídeos no sangue, a obesidade por mecanismos inflamatórios, o álcool por alterações e disfunções no organismo, a cafeína por estimular a noradrenalina e gerar vasoconstrição, o ácido úrico que interfere na vasodilatação, o diabetes que danifica os vasos e também altera a fluidez, a viscosidade do nosso sangue, as nefropatias, doenças renais e a idade e a presença de aterosclerose ou de arteriosclerose. E essa é a tabela que a Sociedade Brasileira de Cardiologia utiliza para diagnosticar a hipertensão e classificar a sua pressão arterial. E ela vai usar dois números, a pressão arterial diastólica, que é o número menor, que é quando o seu coração se enche de sangue, e a pressão arterial sistólica, que é a pressão que a gente detecta nos vasos quando o seu coração bombeia o sangue. Então, quando eu vejo esse número 120, eu vou ter 120 milímetros de mercúrio de pressão, e quando eu vejo esse número 80, eu vou ter 80 milímetros de mercúrio de pressão. E para simplificar a forma de falar, a gente acaba cortando o último número do valor e começando pela sistólica. Então, uma pressão que esteja em 110 por 70, a gente vai chamar de 11 por 7 e vai chamar de ótima. Já uma pressão que está em 121 por 81, que 12 por 8, eu vou chamar de normal.
Já quando eu tenho um 13,5 por 86 por 8,6, eu vou ter ela limítrofe. E quando eu tenho a de 14 por 9 para frente, eu já começo a chamar de hipertensão. E aí eu vou ter as graduações e as suas gravidades. E quando você ouve pressão arterial, você lembra imediatamente do sódio. E sim, o sódio faz que você sinta mais sede, beba mais água e faz você reter mais água dentro do sangue e fora das células também. Isso aumenta o nosso débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Verdade. Porém, o sal não é o único vilão que faz a sua pressão subir. A gente sabe que o excesso de sódio aumenta, em média, 7 milímetros de mercúrio na sua pressão. Então, se você tinha 110 por 70, você passa a ter 117 ou 11,7 por 73, 74, 7,3, 7,4. Em média, uma pessoa que é saudável e exagera um pouquinho no sódio, ela não fica hipertensa por conta disso. Assim como o colesterol não é um vilão analisado de forma isolada. Eu preciso entender que é normal que eu goste do LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, que ela é rica em colesterol. Esse LDL tem que ser mais baixo. E o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, ele tem que estar numa quantidade maior. Quando esses dois fatores estão equilibrados, a gente tem um bom preditor de saúde cardiovascular. E eu tenho outras lipoproteínas também que eu vou explicar melhor lá na frente. Mas, de fato, o nosso colesterol, junto com o ômega 3, ajuda a estabilizar a membrana de todas as nossas células. Então, se a falta de ômega 3 da nossa dieta faz com que eu tenha muitos domínios cristalinos de colesterol e uma membrana pouco fluida, o que vai acontecer? Essa membrana ruim vai fazer com que a minha célula tenha um metabolismo ruim. Então é fundamental que eu tenha um bom consumo de ômega 3 para que as minhas membranas de todas as células sejam mais estáveis. Da mesma maneira que quando eu exagero na suplementação, normalmente de ômega 3, eu acabo produzindo mais colesterol porque o excesso de ômega 3 também não é bom para a nossa membrana. Então isso precisa ficar regulado. Mas eu também preciso do colesterol para produzir hormônio sexual, para produzir vitamina D, para produzir os hormônios mineralocorticoides e também os glicocorticoides. Então ele tem funções, ele é fundamental ao nosso organismo, desde que bem regulado. E é válido lembrar que o colesterol do alimento que você consome, ele quase não é absorvido pelo seu organismo. Então, basicamente, o nosso colesterol depende da nossa produção e da nossa eliminação e do nosso gasto. Então, o nosso fígado, quando chega o quilomicron lá do seu intestino, lá no seu fígado, ele produz o VLDL, essa lipoproteína. Quando eu tenho uma hiperprodução de insulina, seja por uma resistência à insulina, um quadro de diabetes ou pré-diabetes, ou quando eu tenho uma alimentação desregrada, dando muito pico de insulina pela má qualidade dos carboidratos, ou quando eu tenho um consumo excessivo de carboidrato, ou quando eu tenho um consumo excessivo de gorduras saturadas e principalmente de gorduras trans, eu vou produzir muito colesterol e muito triglicerídeo. E aí eu vou dar origem ao VLDL, a lipoproteína de muito baixa densidade. E ela vai ter diversas substâncias ali dentro, mas o colesterol também. E lá no sangue, esse VLDL vai perdendo nutrientes para as células e vai dando origem ao LDL, a lipoproteína de baixa densidade. E a gente vai levando também esse colesterol para as células para reparo de membrana, para fazer novas células e para uma série de funções, como a produção de hormônio, como eu expliquei anteriormente. E aí, o HDL, ele vem de forma meio grosseira, eu vou explicar, mas como se ele passasse recolhendo o excesso de colesterol para trazer de volta para o fígado. E esse fígado encaminha esse excedente de colesterol para a vesícula biliar para a gente eliminar junto com as toxinas que o fígado processou e junto com a proteína bilirrubina. E essa bile vai em direção ao intestino para ajudar a gente a digerir os nossos lipídios e a gente vai eliminar o excedente disso nas nossas fezes. Então a gente tem um eixo de produção no fígado e tem um eixo de eliminação que depende do bom uso das células e de uma equilibrada produção e eliminação via fezes. Então, quando eu não tenho um intestino saudável, que eu vou abordar mais na frente, eu tenho um favorecimento a produzir mais colesterol, mas eu também tenho um desfavorecimento no campo da eliminação. Então, já vai entendendo que o intestino é importante para regular esse colesterol.
E distúrbios no campo do colesterol vão favorecer com que esse colesterol seja fagocitado pelo teu sistema imune em pontos de inflamação nesse vaso, gerando o ateroma, que pode comprometer a fluidez do sangue. Então eu tenho fatores como a oxidação do LDL colesterol, favorece o reconhecimento pelo sistema imune, favorecendo a formação do ateroma. Eu tenho condições inflamatórias, quanto mais inflamado tiver o seu vaso, maior a chance disso acontecer. Desequilíbrios no campo do cálcio e do magnésio favorecem isso também, uma vez que essa placa de aterosclerose, ela tem uma afinidade pelo cálcio, então não é só colesterol, eu tenho fibrina, eu tenho cálcio, eu tenho colesterol aqui, e uma dieta mais rica em magnésio dificulta essa calcificação dessa placa de ateroma. E o tamanho da sua partícula de LDL colesterol também favorece a migração, na verdade não é bem a migração, favorece a fagocitose do LDL colesterol pelos macrófagos do sistema imune que ficam aqui no vaso. Então, quando eu tenho LDL normal, eu desfavoreço a formação da placa de ateroma, mas quando as minhas partículas de LDL são pequenas, normalmente eu tenho maior chance de formar placa de ateroma. Lembrando que eu posso ter um colesterol alto, mas com LDL normal isso pode não ser um fator de risco, mas eu posso até estar com LDL dentro dos valores de normalidade, mas se ele estiver pequeno, ele passa a ser um fator de risco. Mas apesar dessa particulação de LDL ser difícil e cara de analisar, eu sei que na grande maioria das vezes, que quando o triglicerídeo está abaixo de 150, o HDL está na casa ali de 50, 55 e o LDL está abaixo de 100, normalmente esse LDL ele está num tamanho de partícula normal. Mas eu também não posso deixar de analisar outros fatores pró-ateroscleróticos, que são homocisteína alta, lipoproteína A, que é uma outra lipoproteína que media a inflamação no vaso. Quando ela está alta, eu tenho um fator de risco. O ácido úrico, por causar dano no vaso e danos nos rins, também podem alterar isso, alterando pelo vaso ou alterando a pressão. O sedentarismo, o estresse e a inflamação, que a gente vai abordar já já. E não tem como eu falar de doença cardiovascular sem falar de síndrome metabólica, então, dos fatores e multifatores, como, por exemplo, a resistência à insulina, levando ao excesso de produção de insulina, levando ao excesso de produção de lipídios, seja triglicerídeo e colesterol, levando a um quadro de inflamação sistêmica, culminando na obesidade, que vai piorando o quadro todo. Explicando de forma simplificada, o nosso sistema imune reconhece bactérias e outros invasores, apresenta para outras células imunes essas características que produzem anticorpos que se ligam nesses invasores, formando o que a gente chama de imunocomplexo e que depois podem aderir ao próprio vaso através de um sistema que a gente chama de complemento, para que posteriormente células de ataque venham e danifiquem esses invasores, podendo posteriormente até danificar o nosso organismo, que é o processo que a gente chama de inflamação. E assim como esse processo inflamatório pode ocorrer por conta de excesso de bactérias no nosso organismo, que tem uma forte ligação com a nossa saúde intestinal, a gente também pode promover a glicação, que é a presença da glicose danificando uma membrana celular e sendo posteriormente atacada pelo nosso sistema imune. Isso vai acontecer muito no paciente diabético, mas isso também vai acontecer quando a gente tem aqueles produtos da reação de Maillard, que a gente explica lá na aula 1 de nutrição, que a gente vai retomar já já, que basicamente é aquele tostadinho do alimento, quando a gente submete o alimento a mais de 110 graus Celsius. E para entender a resistência à insulina, eu preciso primeiro entender como é que funciona o metabolismo da glicose. Essa glicose é fundamental para as nossas células porque eu preciso dela para que as células tenham energia para cumprir as suas funções. Só que essa glicose não entra sozinha na célula. Eu preciso de alguns transportadores na membrana que não ficam na membrana, eles ficam dentro da célula. Então, quando esses transportadores não vêm para a membrana, essa glicose se acumula no sangue, gerando aquela reação de glicação que eu expliquei, que é tóxica para a própria membrana. E esse excesso de glicose no sangue faz o meu pâncreas produzir insulina, e essa insulina se liga no receptor como se ela fosse uma chave e o receptor fosse uma fechadura. E isso desencadeia uma série de respostas dentro da célula que trazem aquelas portas
para a superfície da membrana celular. E com essas portas, que a gente vai chamar de glúteos, na superfície da membrana celular, eu consigo levar a glicose para dentro da célula. E a partir do momento que a glicose entra dentro da célula, eu diminuo a concentração de glicose no sangue e vou conseguir extrair energia dessa glicose para minha célula funcionar de forma adequada. E na célula muscular, que a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, e também no nosso fígado, eu sou capaz de ligar uma glicose na outra para fazer um estoque de glicogênio. Esse estoque é vantajoso porque eu posso usar ele no futuro e também porque ele impede a glicose de se ligar novamente na membrana e causar uma glicação na membrana interna da célula. Mas esse glúteo, que é a porta por onde a glicose entra, também pode permitir a saída da glicose. Então a gente tem um sistema de enzimas que chamam hexocinase, e essa hexocinase liga um fósforo na glicose, impedindo que a glicose volte para o sangue. Isso aprisiona a glicose dentro da célula e permite com que a célula faça o melhor uso da glicose. E a gente sabe que essa enzima aumenta de quantidade quando eu tenho um bom treino de musculação ou tenho treinos aeróbios mais intensos. E eu sei também que o exercício ajuda a captar a glicose do meio sanguíneo por mecanismos independentes da insulina. Então a contração muscular, por mais que ela não atue diretamente sobre o receptor da insulina, ela também faz com que o glúteo vá para a superfície da membrana, sendo assim mais uma importância do exercício para a gente. E como que um tecido sofrendo glicação altera a própria resistência à insulina e também os tecidos adjacentes ou de regiões mais afastadas do corpo. O nosso sistema imune reconhece a região como glicada e produz citocinas inflamatórias. O nosso corpo reconhece essas citocinas inflamatórias e desencadeia respostas celulares que impedem o receptor de insulina de funcionar. Outro mecanismo inflamatório importante que também leva à resistência à insulina é a presença de lipopolissacarídeos, que são fragmentos de membranas de bactérias que normalmente habitam o seu intestino, mas que podem chegar à corrente sanguínea. Quando eles estão na corrente sanguínea, eles ativam outro receptor na célula que também modificam a resposta inflamatória, que também levam à resistência à insulina. E a mesma coisa vai acontecer quando eu tiver um excesso de triglicerídeo, um excesso de gordura saturada. Lembrando que esse triglicerídeo pode ser aumentado pelo consumo excessivo de gordura, mas também por excesso de consumo de carboidrato ou má qualidade no consumo de carboidratos. E quais as conexões que eu vou ter desse intestino saudável com o quadro de resistência à insulina? Primeiro eu preciso entender que as células do intestino elas têm que ser muito juntas para evitar que coisas que não devem entrar na corrente sanguínea entrem por meio desses espaços. Então, quando eu tenho um intestino mais inflamado, eu permito que essas bactérias invadam a nossa corrente sanguínea, ou o que restou dessas bactérias atacadas pelo nosso sistema imune, dando origem àqueles lipopolissacarídeos, invadam a corrente sanguínea. Então, quando eu tenho mais bactérias ruins do que bactérias boas, ou quando eu tenho um intestino inflamado com uma alta taxa de migração de bactérias ou fragmentos para a corrente sanguínea, eu vou ter um quadro que a gente chama de disbiose intestinal, e essa migração para a corrente sanguínea causando inflamação no vaso e em todos os tecidos, a gente vai chamar de endotoxemia metabólica. E quando eu compreendo que as bactérias boas se alimentam prioritariamente das fibras e as bactérias ruins se alimentam prioritariamente de açúcar, carboidrato refinado e de gordura saturada, eu consigo entender que uma dieta rica em vegetais, rica em frutas, rica em raízes, rica em cereais integrais, dando prioridade a carnes magras, sem excesso de gordura de preparo, é uma dieta que vai favorecer com que eu tenha mais bactérias boas do que bactérias ruins. E nesse sentido eu teria uma saúde intestinal mais preservada. Mas se eu tenho uma alimentação ruim, cheia de bolo, de pão branco, de biscoito, de refrigerante, de fritura, de industrializado, eu vou ter um aumento das bactérias ruins que vão combater as bactérias boas. Então eu vou ter prioritariamente bactérias ruins no meu intestino, levando ao maior
grau de inflamação. Lembrando que normalmente essa má alimentação ela vem também cheia de adoçante, de corante, de conservante e de álcool que podem causar danos diretos e indiretos ao intestino, favorecendo essa translocação de bactérias ruins e de fragmentos para o seu sangue, gerando endotoxemia metabólica. Então, esse indivíduo com desbiose intestinal, com intestino não saudável, ele vai ter uma dificuldade importante não só na digestão e absorção de nutrientes, que são fundamentais para a regulação do seu corpo, e também não vai ter dificuldade só com a eliminação de toxinas. Eu vou ter agravos na resposta imune induzida pela inflamação excessiva causada pela endotoxemia metabólica, que é o excesso de toxinas vindo do intestino na nossa corrente sanguínea. E além dos mecanismos inflamatórios piorando o metabolismo da glicose, eu vou ter uma falta no organismo de ácidos graxos de cadeia curta, que são pequenas gorduras produzidas pelas bactérias boas quando elas se alimentam das fibras, e essas gorduras curtas quase a gente não consome via alimento. Então a ausência delas piora o metabolismo da glicose e piora também o metabolismo do colesterol. E além disso, eu sei que o meu intestino saudável é responsável por produzir quase toda a serotonina do organismo, e essas bactérias boas são as maiores produtoras do GABA, que são neurotransmissores fundamentais para um bom raciocínio, para boa disposição e para boa qualidade de sono. Então, o indivíduo que não tem um intestino saudável, além dele não estar se comportando de forma saudável, é bem provável que ele tenha dificuldade em tomar decisões acertadas por causa do mau gerenciamento desses neurotransmissores. E o intestino saudável vai evacuar diariamente, de 1 a 2 vezes ao dia, com uma forma longa e lisa e uma consistência amaciada, mostrando que eu tenho fibras solúveis e água no material fecal, e a coloração mais puxado para o marrom claro acusa que as toxinas que o meu fígado processou, que ele juntou com colesterol e um pigmento chamado bilirrubina que dá esse tom marrom claro, estão sendo eliminados nas fezes. E se eu tiver mais bactérias boas do que bactérias ruins, eu ainda consigo converter esse pigmento bilirrubina num pigmento tom de palha. Então, quando a gente evacua de 1 a 2 vezes ao dia, nessa consistência, com essa coloração mais tom de palha, a gente sabe que o nosso intestino está bem saudável. E também quando ele está ausente de gases, mostrando que eu não tenho muitas bactérias ruins fazendo fermentação. E isso vai acontecer na maioria das vezes, não em todas. Por quê? Porque o próprio estresse, além da alimentação, pode perturbar o equilíbrio do nosso intestino. E esse indivíduo com essa endotoxemia metabólica causada pela glicação, pelas bactérias do intestino, pelos triglicerídeos, ele tem outros fatores também. Por quê? Eu tenho receptores na membrana para citocinas inflamatórias. Então, qualquer uma dessas reações leva a gente a produzir mais citocinas inflamatórias. Uma vez que essa citocina liga no receptor, eu ativo o eixo da resistência à insulina e torno aquele receptor inativo. E eu sei também que alergias alimentares não tratadas, como alergia à proteína do leite, alergia à proteína do trigo, alergia à proteína do ovo, de castanha, também podem aumentar as citocinas inflamatórias se você não estiver fazendo uma dieta adequada. E obviamente que a alergia alimentar tem que ser analisado individualmente. Então a gente não pode sair falando que leite é veneno, que leite isso, que leite aquilo. Então há pessoas que podem e há pessoas que não podem, e a gente tem que observar isso através dos sinais clínicos. Mas eu sei também que a obesidade induz uma maior produção de citocinas inflamatórias. Por quê? A maioria dessas citocinas inflamatórias não são produzidas pelas células do sistema imune, mas sim pelas células adiposas, pelo seu tecido gorduroso. Então, o indivíduo que tem muito mais gordura do que deveria ter, naturalmente produz mais citocinas e é mais inflamado e é naturalmente mais resistente à insulina. Então, aqui a gente começa a encontrar a primeira conexão da obesidade com o intestino ruim, com o excesso de triglicerídeo, com o diabetes. E eu sei também que o indivíduo que tem um grande acúmulo de toxinas, seja por um mau processamento dessas toxinas no fígado, vesícula biliar e eliminação via intestino, ou por excesso de consumo, ele também produz mais citocinas inflamatórias.
E eu tenho também outros mecanismos envolvidos com a resistência à insulina, como, por exemplo, a carga ácida da dieta. Uma dieta rica em industrializado, alimento gorduroso, fritura, refinado, em geral, ela normalmente vai trazer muito sódio e muito fósforo e vai trazer pouco magnésio, cálcio e potássio, que estão nas frutas, nos vegetais, nas raízes, nos cereais integrais. Esse quadro também leva à resistência à insulina. Isso pode ser potencializado caso a dieta esteja muito rica em proteína, mas o mais comum é que quando a gente tem esse padrão, ela não esteja rica em proteína. Normalmente, esse excesso de proteína com falta de magnésio, cálcio e potássio, fibras, costuma ter mais a ver com dietas mal prescritas. E eu tenho também os hormônios contrarregulatórios, como o cortisol, que são auxiliares do glucagon, produzidos em situações de maior estresse, de sono de má qualidade, de excesso de treino, de mau fracionamento da dieta ou de jejum prolongado, onde o receptor de insulina também não funciona adequadamente. E eu sei que danos vasculares causados pelo ácido úrico, pela glicação ou pelas bactérias da translocação microbiana lá do intestino, daquela endotoxemia metabólica, estão relacionados com doenças vasculares. Por exemplo, a arteriosclerose, onde eu tenho sucessivos danos nos vasos e eu tenho uma cicatrização indevida, eu tenho uma má reparação desse vaso, onde esse vaso vai ficando com as paredes internas mais espessas e mais rígidas. Com essas paredes espessas e rígidas, eu tenho um aumento da pressão arterial numa situação de estresse, por exemplo, ou numa situação do dia a dia mesmo, e o próprio aumento de pressão contra um vaso mais rígido e com menor capacidade de fluxo, porque ele tem uma luz menor, eu induzo variações de pressão muito maiores, ou seja, se o vaso é mais rígido, quando eu bombeio mais sangue, ele acaba aumentando a pressão para níveis maiores. E isso também gera dano nesse vaso. E aí, consequentemente, eu vou ter um quadro cíclico do aumento da inflamação e com as alterações renais que eu tenho pelos danos vasculares também, eu vou ter um quadro que favorece o edema, que também favorece o aumento da pressão. E com isso, eu tenho um aumento progressivo e gradativo da pressão arterial. E é importante diferenciar o espessamento das camadas internas do vaso sanguíneo e o enrijecimento deles, que é a arteriosclerose, da aterosclerose, que é a formação de placas de ateroma, que também diminuem o fluxo sanguíneo. E na formação da placa de ateroma, eu preciso entender que a redução do fluxo sanguíneo vai se dar por uma forma diferente. Eu vou ter um dano mais relevante no endotélio do vaso sanguíneo, ou seja, na parte interna que tem contato com o sangue, onde eu vou ter uma inflamação mais importante e uma alta produção de radicais livres e, consequentemente, por causa dessa atividade imune, eu vou infiltrar macrófagos e eles vão acabar se tornando células espumosas, onde eu tenho uma alta chance de puxar para essa região do vaso lipídio, colesterol, cálcio e algumas células danificadas e vou envolver por uma capa fibrosa. Então eu preciso entender também que o indivíduo resistente à insulina e hiperglicêmico, ele não produz só gordura e leva para o abdômen. Essa gordura, esse triglicerídeo fica circulante e ele também tende a produzir mais LDL colesterol. E como normalmente ele produz mais radicais livres do que ele dá conta de combater, esse LDL colesterol tende a estar mais oxidado e esse LDL oxidado, ele é mais facilmente puxado para a placa do ateroma por esses macrófagos. Então o que acontece? O quadro ele não pode ser explicado isolado. Eu preciso entender que a resistência à insulina, que a hiperglicemia, que a má alimentação, que o excesso de gordura, que o excesso de carboidrato ruim, que a falta de exercício, que a má qualidade de sono estão ligados diretamente na formação do quadro que a gente chama de síndrome metabólica e, no caso aqui que eu estou explicando, da aterogênese. E lembrando que nada impede de você ter, ao mesmo tempo, a aterosclerose e a arteriosclerose, que é o espessamento dessas camadas e o enrijecimento dessas camadas. Ele é explicado separado por questões didáticas, mas o mais comum é que a pessoa que tenha aterosclerose, ela tenha também a arteriosclerose, levando
a redução do fluxo sanguíneo, piorando a pressão arterial e gerando os impactos no organismo. Então é bem importante que você entenda que o colesterol não gruda no seu vaso. Eu primeiro preciso ter um dano no vaso, no endotélio do vaso, que pode ser causado por ácido úrico, pode ser causado por excesso de açúcar, pode ser causado pela frutose, que é o açúcar que a indústria utiliza nos doces industrializados, pode ser causado pela hipertensão, pode ser causado por uma série de fatores, como, por exemplo, as bactérias que migram do seu intestino para o sangue. A partir do momento que eu tenho esse dano, eu vou ter uma ativação dos monócitos, que são células imunes, eles vão se transformar em macrófagos, e esses macrófagos vão ser atraídos para a camada íntima do vaso, vão englobar o LDL colesterol, principalmente se ele estiver oxidado, vão se transformar em células espumosas e vai dar origem a uma maior produção de citocinas inflamatórias que vão ampliar e perpetuar essa inflamação. E aí eu vou ter a migração do cálcio para essa região e eu vou ter a formação de uma capa fibrosa e só aí eu vou ter o ateroma. E aí esse ateroma pode se romper, formando um trombo, formando um coágulo, e aí eu vou ter um problema de isquemia que pode levar a uma dor, que é a angina, pode levar ao infarto agudo do miocárdio, pode levar a um acidente vascular cerebral, um AVC, ou pode levar a gangrena. Então é importante que você comece a se preocupar com os fatores que iniciam o processo, porque se preocupar quando a gente já está aqui nos finalmente do processo, nem sempre a gente consegue terminar com uma história feliz. Então é importante observar que não tem um só vilão para a saúde cardiovascular. Eu tenho uma série de fatores que se conectam entre si. As mais conhecidas são o excesso de LDL colesterol e o baixo HDL colesterol. Mas eu tenho que observar que a pressão arterial causa danos nos vasos e sobrecarrega o músculo cardíaco. Eu tenho que observar que a desbiose intestinal está no eixo dos problemas inflamatórios e que essa inflamação ela gera danos nos vasos e favorece com que você tenha uma leva maior de colesterol para dentro do vaso, mesmo se o LDL estiver mais baixo, o que dirá se ele estiver alto. Mas o normal é que o indivíduo com desbiose inflamado tem uma maior produção de insulina e, consequentemente, também tem uma maior produção de LDL e, muitas das vezes, uma baixa produção de HDL. Eu tenho que observar a qualidade das gorduras que eu como. Se eu estou com ômega 3 legal, ômega 6 legal, ômega 9 legal, como é que está a minha gordura saturada, minha gordura trans. Eu tenho que observar tudo isso. Como é que está o meu consumo de processados, uma vez que eles são ricos em sódio e ricos em substâncias que fazem mal para o teu intestino, que favorece a desbiose, que sobrecarregam o seu fígado, que é quem produz o LDL, o HDL e os triglicerídeos. Eu tenho que observar como é que está o consumo de açúcar refinado, não só pela produção de insulina, mas porque eles podem fazer glicação e gerar dano no vaso, favorecendo a placa de ateroma e a arteriosclerose. Eu tenho que observar como é que está o sedentarismo, se eu estou fazendo um bom trabalho físico de forma a melhorar a minha complacência arterial, a eficiência do meu músculo cardíaco e uma diversidade de fatores relacionados à inflamação. Eu tenho que observar como é que está a qualidade do meu sono, porque se eu não tenho um sono reparador, eu não vou conseguir reparar os vasos, os pequenos danos que acontecem diariamente, mas eu também não consigo regular a pressão, porque o excesso de tensão e ansiedade e estresse causado pela má qualidade de sono, a má reparação do sistema nervoso, também altera a pressão arterial. E essa pessoa que dorme mal, ela também não tem um bom processamento de toxinas. Então ela vai ter um fígado que sofre um pouco mais. Esse indivíduo com má qualidade de sono, ele também vai ter um excesso de sobrecarga do músculo cardíaco. Então eu tenho que aprender a conectar todas essas informações ao mesmo tempo. Então é fundamental que você entenda com urgência a importância de reduzir drasticamente o consumo de gordura trans e hidrogenada. E isso não está só no fast food, isso vai estar nos industrializados de forma geral, nos bolos, biscoitos, nos sorvetes e nos alimentos fritos, obviamente, mas quase tudo da indústria
vai vir com gordura ruim. Inclusive aquelas margarinas que dizem no rótulo que são amigas do seu coração só porque elas têm meia dúzia de fitosterol. Lembrando que esses fitosteróis impedem ou dificultam a absorção do colesterol que você consome. Mas o colesterol que você consome você nem absorve direito de qualquer maneira. Então você está comendo um alimento de péssima qualidade que faz muito mal para você sob a ideia de uma mentira descarada. E é importante você entender com inteligência que mesmo a gente tendo capacidade para metabolizar, para processar a gordura saturada, que vem dos ovos, do queijo, do leite, das carnes, do coco, do óleo de coco e do dendê, que o excesso delas é ruim. Ao contrário das gorduras trans e hidrogenadas que a gente não tem como metabolizar, então não existe nenhuma dose segura desse tipo de gordura. Para gordura saturada existem doses seguras. O problema é que a gente anda exagerando muito no consumo delas. E a gente tem consumido, então, de uma forma insegura, de uma forma perigosa. Então, por que eu preciso me preocupar? Não só porque a gordura saturada, em excesso, produz atividade inflamatória nas nossas células, mas também porque a gordura saturada, como a gente comentou, ela alimenta as bactérias ruins e fazem com que a gente dê origem a substâncias como o temal, que estão intimamente ligadas ao dano vascular, inflamação no vaso e formação do ateroma. Então eu preciso observar com cautela o meu consumo de gordura saturada. E sempre que o paciente chega com medo de comer carboidrato no consultório, eu gosto de usar esses dados muito robustos da FAO, desse gráfico, que analisam desde 1960 o consumo de calorias de alimentos no Brasil. E a gente vê que a gente está comendo mais calorias de lá para cá e que essa curva de aumento de calorias é mais ou menos a mesma curva da evolução da obesidade e sobrepeso no Brasil. Ou seja, existe uma ligação muito direta do consumo de calorias com o ganho de gordura corporal. Então, a gente vê em dados primários que o nosso consumo de proteína animal aumentou, ou seja, aumentamos a qualidade da nossa proteína. Por outro lado, se a gente não presta atenção no corte que a gente está usando, a gente começa a comer mais gordura. Por exemplo, equilibrando as quantidades de carne em gramas para dar 21 gramas de proteína, ou seja, em 100 gramas de peito de frango sem pele cru, eu vou ter um adicional de 20 calorias vindo da gordura. Já se eu troco para o patinho, uma carne bovina bem magra, eu já tenho o dobro da quantidade que eu tenho no peito de frango, ou seja, 40 calorias a mais vindo de gordura. Já no filé mignon, que a gente acha que é tão magro quanto o patinho, eu tenho o dobro da quantidade que eu tenho no patinho, 80 calorias, e já é 4 vezes mais que o peito de frango. E voltando para o próprio frango, se eu troco pela coxa e sobrecoxa sem pele, que tem um pouquinho mais de quantidade em gramas para dar os 21 gramas de proteína, ou seja, tem menos proteína ainda, eu já tenho 130 calorias vindo da gordura. Ou seja, se eu não presto atenção no que eu estou comendo, o meu consumo de gordura aumenta. E a gente vê que o nosso consumo de calorias hoje é mais ou menos 1.000 calorias a mais do que a gente comia em 1960, e a gente triplicou o consumo de gordura. Ou seja, 3 vezes mais. Na verdade, um pouco mais de 3 vezes. E se a gente analisar, não é só a gordura da proteína, é porque a gente começou a comer mais bolo, começou a comer mais biscoito. Peraí, mas isso aqui não é fonte de carboidrato? É fonte de carboidrato, mas tem mais gordura na grande maioria das vezes, se a gente for analisar em calorias, do que carboidrato, dependendo da receita. Então, a mudança no carboidrato não ocorreu em quantidade, a gente come mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato que comia antes. A diferença é que agora a gente come menos frutas, menos batatas, menos arroz, menos feijão. Então a gente come menos fibra, menos vitamina, menos mineral. Ou seja, a qualidade do carboidrato que era boa ficou horrorosa. Porém, esses carboidratos que a gente está comendo hoje em dia na maior quantidade de vezes são carboidratos misturados com muita gordura. Isso quando não está aparecendo maionese para cima e para baixo, molho para cima e para baixo, queijo para tudo que é lado e por aí vai. Então, o que está engordando a gente não é o carboidrato, é a má qualidade da alimentação, o excesso de calorias, principalmente pelo excesso de gordura e principalmente a falta de atenção. Eu não estou prestando atenção nisso, parece ser o problema mais grave. E na hora de escolher as minhas proteínas, eu preciso ter uma certa cautela e enxergar a dieta como um todo. Por exemplo,
O excesso de gordura saturada a gente sabe que é ruim, mas quantidades adequadas de gordura saturada a gente consegue lidar bem com elas. Então o ovo, ele é um vilão porque ele tem muito colesterol? Não! O colesterol do alimento a gente mal absorve, mas se você exagerar no número de ovos por dia, há uma grande chance de você exagerar no consumo de gordura saturada. Então é importante que você tenha um controle e saber que as suas proteínas não podem vir todas do ovo e dos derivados do leite, por exemplo, que são proteínas gordurosas. Então eu tenho que ter uma maior prevalência de carnes magras, como peito de frango, como filé de peixe, e também de carnes bovinas magras, por que não? E uma quantidade menor de ovos e derivados do leite. Então, no caso do leite, a gente tem a gordura saturada, mas a gente sabe que os queijos mais curados, por exemplo, apesar deles serem mais calóricos por terem menos água, o processo de fermentação pelo qual eles passam fazem com que apareçam algumas gorduras boas. E nem por isso eu posso exagerar, porque eles continuarão tendo excesso de gordura saturada. E caso eu exagere nos queijos, também vai me trazer problema. Além deles serem ricos em sódio, e eu tenho que observar também o preparo desses alimentos. Então não adianta nada eu pegar um peito de frango e entupir de óleo na hora do preparo, ou ficar fritando os ovos. Então, quando eu vou calcular uma dieta individualmente, eu preciso observar a quantidade total de proteína que o paciente precisa e fornecer isso da melhor maneira possível, observando tanto as proteínas animais quanto as proteínas vegetais. Lembrando que o aproveitamento das proteínas de origem vegetal é menor do que as proteínas de origem animal e também que a qualidade da proteína de origem animal é maior, ou seja, eu tenho mais aminoácidos essenciais na proteína animal e para eu atingir isso com uma dieta vegana vegetariana, eu preciso de um equilíbrio muito bom. Mas eu também preciso observar com cautela que a quantidade de proteína em alimentos vegetais ricos em proteína, como os feijões, a aveia e o grão de bico, é muito pequena, ao contrário das proteínas animais, que a gente consegue ter uma grande quantidade de proteína nelas. Então, quando eu vou para uma dieta vegetariana ou vegana, quando eu excluo as carnes, os leites, o ovo, por exemplo, o que vai acontecer é que para atingir uma quantidade e qualidade legal de proteína, é muito provável que essa dieta fique hipercalórica e que ela desfavoreça a perda de gordura e, nesse sentido, eu também não melhore da forma mais rápida ou da melhor maneira possível o quadro de obesidade e de sobrepeso que está diretamente relacionado com as doenças cardiovasculares também. Então, quando eu falo que aumentar o consumo de proteínas de origem vegetal é bom para o seu coração, não quer dizer que você tem que substituir as carnes por feijão, porque eles não são substitutos um do outro. O que eu tenho que entender é que quando eu como mais feijão, mais aveia, mais grãos, mais castanhas, eu aumento o consumo de fibras. Isso é importante para a saúde intestinal, que por sua vez é importante para controlar a inflamação, que por sua vez é importante para regular seu fígado e a produção de colesterol também. E que quando eu reduzo um pouco a proteína de origem animal, principalmente as proteínas gordurosas, eu consigo reduzir o consumo de gordura saturada. E eu também preciso entender como é que eu vou distribuir isso no dia, pensando no melhor uso da proteína. Então, sabendo que quando eu consumo, ela permanece alta ainda por 5, 6 horas na corrente sanguínea, não há uma necessidade de eu ficar comendo proteína de origem animal mais do que 3 vezes no meu dia. Se eu coloco no café da manhã, no almoço e no jantar, já está de bom tamanho. E aí eu consigo ter uma forma mais simples de usar essa proteína sem ter que ficar carregando alimento perecível para a rua. E como a gente explicou lá na aula de diabetes, na aula base, essa proteína também ajuda a regular a glicemia, porque ela prende o alimento no estômago por mais tempo. Então, mesmo sabendo que temos evidência de comer proteína só 2 vezes ao dia, já é suficiente quando eu falo na melhora da massa muscular, para uma saúde global, talvez focar em ter ali um ovinho, um queijo no café da manhã, uma carne bovina magra no almoço, um franguinho ou um peixinho no jantar, pode ser um negócio bem interessante.
E na hora que eu vou escolher um alimento, eu não vou pensar só se ele tem um índice glicêmico mais baixo, uma resposta da glicemia mais baixa, ou se ele vai ter uma resposta mais alta. Eu tenho que pensar na refeição como um todo. Isso envolve, sim, o índice glicêmico do alimento, mas envolve se ele está misturado com outros alimentos na refeição, envolve a forma de preparo do alimento, e envolve também a quantidade de alimento que eu usei. Por exemplo, a batata comum cozida vai ter um índice glicêmico maior do que a aveia, mas é bem provável que numa refeição que tem aveia, você coloque uma fruta junto e essa resposta glicêmica global seja um pouco maior do que da aveia. Já quando eu vou comer uma batata, é possível que você coloque ali um peito de frango. E essa proteína do peito de frango vai fazer com que toda a refeição fique um pouco mais de tempo no seu estômago, fazendo com que demore um pouco mais para chegar no seu intestino. Consequentemente, a liberação de glicose no seu sangue vai ser mais lenta, porque o carboidrato vai demorar mais para chegar no seu intestino. Então, adicionar proteínas à refeição é uma das formas mais eficazes que a gente tem de baixar a resposta glicêmica e manter aquele carboidrato nutrindo o seu corpo por mais tempo. Mas, por exemplo, numa refeição menor, eu posso utilizar uma melancia que tem um índice glicêmico alto, mas tem uma pequena quantidade de carboidrato a cada 100 gramas de alimento, que é o que a gente vai chamar de carga glicêmica, e posso misturar ela com um pouco de castanha para que a gordura e as proteínas da castanha tenham um efeito semelhante ao que eu expliquei da proteína do frango, e também posso adicionar um pouquinho de aveia para aumentar a quantidade de fibras da refeição, para que essas fibras lá no intestino atrasem um pouco a absorção. Então, quando eu faço isso, eu prendo a melancia mais tempo no estômago, eu mantenho o paciente saciado por mais tempo, evitando que ele faça refeições maiores ou descontroladas depois. Eu também consigo fazer com que o carboidrato chegue mais lento no intestino, e se eu aumento a quantidade de fibras, eu consigo também fazer com que esse alimento seja absorvido de forma mais lenta depois que ele chega no intestino. A mesma coisa vai valer para uma refeição completa, porque nada me impede de ter proteína na refeição e também de eu colocar um pouco mais de vegetais para aumentar a quantidade de fibras, para controlar melhor ainda essa resposta de glicemia e, consequentemente, ter uma resposta mais branda da insulina. Lembrando que esse excesso de insulina é um dos fatores que leva aos distúrbios metabólicos. E eu preciso observar que a temperatura de preparo do alimento também interfere na resposta glicêmica dele. Então, por exemplo, uma batata menos cozida vai ter uma resposta glicêmica mais branda, já uma batata muito cozida vai ter uma resposta glicêmica um pouco mais alta, a batata assada vai ter uma resposta glicêmica maior ainda, porque a velocidade de absorção do carboidrato é mais rápida em alimentos que foram submetidos a uma temperatura maior. E aí eu preciso observar qual é a característica da refeição para determinar o tempo entre essa e a próxima. Então, se eu tenho uma refeição que tem arroz integral, batata, frango, salada, um pouquinho ali de azeite e com uma quantidade maior, eu sei que ela vai nutrir meu organismo por mais tempo, então chegando ali até 2 horas e meia, e nesse sentido eu posso dar um espaço de 3 horas e meia, 4 horas até a próxima refeição, que a saciedade ainda vai estar boa e o controle da glicemia vai continuar ok, sem produzir excesso de cortisol. Já se eu tenho um lanche simples, que seria, por exemplo, um pouquinho de melancia, com um pouquinho de aveia, com um pouquinho de castanhas, eu vou ter uma resposta boa, mas a glicemia volta ao normal um pouco antes. E se essa glicemia volta ao normal um pouco antes, talvez o intervalo de 3 horas, 3 horas e meia ou até 2 horas e meia seria o mais adequado. Então, por isso é tão importante individualizar essa dieta. E voltando para falar das gorduras, vamos para os ácidos graxos, graxos de graxas mesmo, então gorduras, poliinsaturadas, ou seja, que tem mais de uma insaturação, ômega 6, porque essa primeira insaturação vem no carbono de número 6 da cadeia de carbono, ou seja, o nosso ômega 6. Então a gente sabe que ele, aumentado, ele pode baixar o LDL, mas ele acaba baixando o HDL, o que nem sempre repercute bem para a nossa saúde cardiovascular. E o maior problema é que o nosso maior consumo de ômega 6
vem dos óleos de cozinha, dos óleos de preparo, soja, milho, girassol e etc. E a gente sabe que uma alta proporção do ômega 6 em relação ao ômega 3 altera os fosfolipídios das plaquetas. Isso aumenta a taxa de mortalidade por doença cardiovascular, porque isso é um fator que aumenta o risco de ateroma. E eu também preciso entender que o excesso de ômega 6 dá origem ao ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele é biologicamente ativo em quantidades muito pequenas e ele, em excesso, aumenta trombos e ateromas, ou seja, eu não preciso de quantidades grandes de ácido araquidônico para chamar de grande quantidade. Isso é um fator de risco. E ele também altera fatores alérgicos e inflamatórios, principalmente em pessoas mais suscetíveis. Então a gente não precisa, mesmo sabendo que o ômega 6 é essencial, que a gente precisa dele, eu não preciso ficar usando o óleo na minha dieta, porque se eu tiver quantidades muito pequenas de castanhas, eu já atinjo as minhas necessidades diárias tranquilamente de ômega 6, sem ter os efeitos pró-inflamatórios que a gente tem com os óleos. Agora o nosso queridinho da saúde cardiovascular, ômega 3. A gente sabe que ele é muito competente em melhorar a saúde do nosso fígado e, por consequência, baixar a produção de triglicerídeos e também de VLDL, tendo repercussões muito favoráveis a uma saúde do coração e dos nossos vasos. Tem uma propriedade anti-inflamatória, mas na verdade ele é mais regulador da inflamação do que anti-inflamatório. E ele tem a propriedade de reduzir a formação de trombos, mexendo na agregação plaquetária. E o ômega 3 é um substrato fundamental para a regulação da inflamação quando essa inflamação está instalada no vaso, por exemplo. Então, quando eu tenho um pouco mais de ômega 3 na membrana das minhas células imunes, eu consigo ter uma maior remoção das células que já trabalharam ali, diminuindo a quantidade de células espumosas que estão relacionados com aquela formação do ateroma. Então eu tenho um aumento da fagocitose, eu tenho uma melhora da efetividade da ação imune e eu tenho uma maior saída de leucócitos no local da inflamação, favorecendo a uma reparação tecidual adequada. E o ômega 3 se conecta também não só ao sistema imune, mas também ao sistema nervoso e, por consequência, ao nosso sistema circulatório. Então, você lembra lá daquela aula de biologia que a gente tem no neurônio aquela bainha de mielina que permite com que o impulso nervoso passe mais rápido do neurônio para o outro? Pois é, essa bainha de mielina, ela depende do ômega 3 para existir. Então, o indivíduo que tem bainha de mielina danificada, ele vai ter uma maior dificuldade em conduzir corretamente o impulso nervoso. E o indivíduo com mais ômega 3 e com uma bainha de mielina íntegra, ele vai ter uma eletrofisiologia cardíaca mais saudável. E com essa eletrofisiologia cardíaca melhor, eu diminuo a minha frequência cardíaca e a ocorrência de arritmias através de uma melhor eficiência do miocárdio. Como assim? Com esse sistema nervoso funcionando melhor, o coração se enche de sangue melhor durante a diástole e, consequentemente, tem um bombeamento mais eficaz de sangue durante a sístole. E com isso, eu tenho um bombeamento mais efetivo de sangue a cada pulsação do coração e isso equilibra também o nosso tônus vagal. E isso tem uma repercussão muito importante sobre a pressão arterial. E como o ômega 3 é parte integrante fundamental de todas as membranas celulares, eu tendo um pouco mais de ômega 3 nas células das artérias, eu consigo uma artéria mais saudável. Então o que eu vou conseguir? Uma resistência vascular sistêmica mais baixa, ou seja, uma menor parede, uma menor rigidez dessas paredes vasculares, melhorando as disfunções do endotélio. E também uma complacência da parede arterial melhor. O que é essa complacência? A capacidade do vaso se dilatar quando precisa. Então eu consigo uma vasodilatação um pouco maior em situações de normalidade e uma capacidade maior de dilatar quando você, por exemplo, vai fazer um exercício, a pressão aumentaria. Então é bem interessante a gente cuidar do ômega 3 para a nossa saúde. E agora o ômega 9, que é monoinsaturado, porque só tem uma
insaturação nas cadeias de carbono, que a gente vai encontrar no azeite, no abacate, nas nozes, no açaí, e ele ajuda a gente a reduzir um pouco o LDL, mas ele está muito relacionado à redução da resistência à insulina e redução da pressão arterial, por conta da saúde da membrana, que ele também participa disso, mas principalmente por conta dos fitoquímicos antioxidantes presentes nos alimentos ricos em ômega 9. Ou seja, não é só o ômega 9 que faz bem, é que o abacate tem diversos antioxidantes, as castanhas também, o açaí mais ainda. Então é importante observar que não é só o nutriente ômega 9 que faz bem, mas normalmente o alimento onde ele está contido. E apesar do metabolismo das gorduras, dos lipídios ser mais lento do que da proteína e do carboidrato, de forma que não faria muita diferença se eu dou tudo de uma vez ou se eu distribuo durante o dia, é interessante que você distribua para não ter sobrecarga do fígado e também não ter sobrecarga da vesícula. E além disso, porque, como a gente já mostrou, a maioria dos alimentos que a gente come, principalmente as fontes de proteína, já vão ter gordura. Talvez para a gente controlar a glicemia, nas refeições com menos proteína, seriam os melhores momentos para a gente utilizar as fontes de gordura saudável. Ou seja, café da manhã, almoço e lanche com proteína regulando a glicemia. E os lanches, se a gente consegue usar um abacate, uma castanha, para ajudar a regular a glicemia, que poderia subir com as frutas, é uma visão bem inteligente da coisa. E é fundamental observar a qualidade dessa gordura, porque quando eu consigo ter pelo menos 1/3 do total das minhas gorduras do dia, em calorias, vindo do abacate, do azeite, das castanhas, das sementes e do óleo de peixe, e não da manteiga, do leite, da carne bovina, do óleo de preparo, eu consigo ter uma saúde um pouco melhor. Isso porque essas gorduras boas participam das suas membranas celulares e quanto mais saudável tiver sua membrana celular, melhor vai ser o metabolismo de cada uma das suas células. E, consequentemente, se eu tenho uma membrana que tem muito colesterol, essa membrana celular ela tem menos fluidez e tem um metabolismo pior. Então, não adianta só chegar nesse índice de pelo menos 1/3 das suas gorduras virem de fontes boas. Eu não posso estar excedendo o meu limite diário de gordura para que isso aconteça. Então é fundamental que você consiga reduzir a gordura de origem animal, as gorduras de preparo e principalmente as gorduras trans que vão estar nos industrializados, nas margarinas, por exemplo. E na nutrição, o basicão bem feito funciona, ele resolve. Então, distribuindo entre 4 a 6 refeições ao dia, em média, observando a rotina, a cultura e as preferências alimentares do meu paciente, analisando todas as possibilidades que ele tem de logística e de execução do plano alimentar, sem colocar um custo elevado para não onerar o meu paciente e observando a tolerância que ele tem para cada alimento em cada refeição e evoluindo esse quadro a cada consulta, eu consigo um bom trabalho. Se eu consigo melhorar as escolhas alimentares do paciente em relação à qualidade de proteína, carboidrato, gordura, aumentar o meu consumo de vegetais, tomando os devidos cuidados com os preparos de alimento e as escolhas alimentares e, obviamente, calculando quantidade de todos eles para as necessidades individuais do meu paciente, eu também consigo melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E no campo da saúde, se eu consigo melhorar a saúde intestinal, promover uma perda de gordura sem atacar, sem sacrificar a massa muscular, eu tenho uma garantia de que ele está ficando cada vez mais saudável, sem sacrificar também o sistema imune, sem promover uma desregulação do sistema imune, promovendo cada vez mais uma melhora do quadro inflamatório. Porque eu sei que ele não vai parar de comer doce, industrializado, gorduroso, refinado, e não vai parar de consumir bebida alcoólica. Mas sabendo que são alimentos que fazem mal para o organismo, eu posso trabalhar não só as habilidades técnicas da nutrição, mas na hora que eu trabalho o gerenciamento dos desvios, começo a entender o que o meu paciente gosta, o que ele não gosta, e ensino ele a fazer um melhor gerenciamento de doces durante o mês, industrializados, gordurosos, refinados e álcool, também durante o mês, de forma a reduzir a quantidade e a frequência, eu busco um melhor caminho para ele, independente dos objetivos dele.
E, obviamente, para que todas as células funcionem de forma regulada, eu preciso de um bom consumo de vitaminas e minerais e é totalmente possível atingir isso com alimentos, mas eu preciso planejar isso de forma adequada porque alguns minerais têm absorção limitada, algumas vitaminas eu faço reserva e outras eu não faço reserva, e eu posso metabolizar essas vitaminas de forma mais intensa ou de forma menos intensa. Então essas necessidades gerais precisam algumas vezes de algum grau de individualização. E também eu preciso observar se o paciente não tem nenhuma alergia ou intolerância a algum alimento que seja uma fonte fundamental de alguma vitamina para a gente analisar se é necessário suplementar alguma coisa. E entrando nos minerais, a gente sabe que o cálcio, se você consumir pelo menos 60% da necessidade diária, que é de 1000 miligramas, ele já tem um efeito hipotensor. O que é isso? Se eu consumir 600 miligramas de cálcio por dia, que é bem fácil de atingir, eu consigo reduções relevantes na pressão. Além disso, eu tenho uma melhor saponificação das gorduras que você consumiu lá no seu intestino, diminuindo a absorção das gorduras consumidas. Obviamente, eu preciso interpretar essa informação com cautela para você não achar que é só comer cálcio que você para de absorver gordura. Eu tenho uma pequena redução, mas que pode vir a ser útil. Além disso, como consequência, eu consigo reduzir o VLDL e eu também aumento a captação do LDL pelo fígado, favorecendo a nossa excreção. E o cálcio, ele tem a propriedade de se ligar aos sais biliares, ajudando uma melhor excreção fecal desses sais biliares. E o colesterol sai do nosso organismo através desses sais biliares, que a gente pode eliminar mais ou menos nas fezes, e isso vai ficar um pouco mais bem explicado lá na aula de fígado e vesícula. E é importante observar com cuidado essa informação, porque o excesso de cálcio numa pessoa muito inflamada pode ter o efeito reverso, porque o cálcio participa da formação do ateroma, principalmente em pessoas com baixo consumo de magnésio. O magnésio ajuda a gente a regular para onde vai o cálcio. Então, eu preciso observar que a nossa maior fonte de cálcio são os derivados do leite, só que se eu exagero nos derivados do leite, além de eu dar uma fonte de cálcio pobre em magnésio, eu dou uma fonte de cálcio rica em gordura. Então, o ideal é que eu consiga balancear os meus derivados do leite e aumentar as fontes de cálcio vindas dos alimentos esverdeados, da couve, do brócolis, por exemplo, porque eles são ricos em magnésio, apesar de terem menos cálcio. Então, dá para a gente atingir a nossa meta diária de cálcio sem exagerar nos laticínios. Agora, o potássio, ele inibe a síntese de renina e aumenta as prostaglandinas e tem um efeito vasodilatador 2 vezes mais potente do que reduzir o sódio. Então, a gente tem estudos mostrando que o risco de AVC, independente das reduções de pressão arterial, cai cerca de 8% a 15% aumentando o potássio, e a gente tem reduções de 6 a 11% no infarto agudo de miocárdio só aumentando o potássio. Então ele normalmente é o queridinho da saúde cardiovascular quando a gente fala dos minerais. E o magnésio, quando aumenta junto com cálcio e com potássio, ao mesmo tempo que eu consigo reduzir o sódio, eu tenho uma resposta na pressão arterial tão eficaz quanto as medicações para pressão. Isso não quer dizer que você vai comer bem hoje e vai parar de tomar remédio. Isso quer dizer que se você tiver uma boa adesão a uma dieta saudável de verdade, você consegue gradualmente, junto com o seu médico, reduzir as doses das suas medicações e, consequentemente, vai chegar um momento em que você talvez não precise mais delas. Principalmente se você cuidar ao mesmo tempo do exercício e da qualidade do sono. Então eu sei que o magnésio também potencializa o efeito das medicações. Então, quando a gente acerta isso aqui, em pouco tempo, a gente já consegue ter alguma redução das doses. E eu tenho um efeito isolado do magnésio, reduzindo cerca de 4 milímetros de mercúrio na sua pressão. Ou seja, se a sua pressão era 13 por 9, eu consigo fazer ela virar um 12 por 6 por 8,6, mais ou menos, só mexendo no magnésio. E eu preciso observar que esse magnésio ele é fundamental para o bom metabolismo do cálcio. Então, deficiências de magnésio estão relacionadas a uma maior presença de ateroma e também de pedra na vesícula e pedra nos rins, que eu vou explicar um pouco melhor na aula de fígado, vesícula e rins. Não perca essa aula. Então,
quando eu tenho um magnésio adequado, eu tenho 14% menos de chance por morte por doença cardiovascular. Então eu preciso observar esses minerais de uma maneira mais consciente, eu preciso cuidar melhor da minha alimentação. E o que é mais interessante, na hora que eu vejo quais são as fontes de magnésio, são exatamente as fontes de potássio e de cálcio vindo de origem vegetal. Então, quando eu favoreço os meus cereais integrais, favoreço as castanhas, favoreço os vegetais, favoreço as frutas, eu estou melhorando os meus antioxidantes, o meu magnésio, o meu cálcio, o meu potássio, estou consumindo alimentos que têm menos sódio. Então, se eu paro de pensar sobre o que eu tenho que suplementar e começo a comer melhor, eu consigo ter todo o pacote de vantagens. E a vitamina K merece uma atenção especial a partir do momento que ela melhora a elasticidade dos vasos e regula o metabolismo do cálcio, evitando calcificações indevidas, como o cálculo biliar, como o cálculo renal, mas principalmente no caso dessa aula, a deposição de cálcio nos vasos. Então, nesse sentido, ela diminui a chance da ocorrência de hemorragias, arteriosclerose e aterosclerose. E nos alimentos, a gente encontra ela basicamente nos alimentos de cor verde. Então, na prática, o que muda na dieta para uma pessoa que quer prevenir doenças cardiovasculares e para uma pessoa que tem doenças cardiovasculares? Não muda absolutamente nada. O que muda é a importância, porque uma vez que você já tem o problema, você precisa atacar a raiz do problema com mais consistência. E os estudos têm mostrado que escolhas como a dieta mediterrânea, onde a gente tem um melhor consumo de frutas e vegetais, uma escolha mais pelas carnes magras, uma redução das gorduras ruins e uma escolha pelas gorduras boas, a gente consegue reduzir fatores inflamatórios como a proteína C reativa, reduz homocisteína e fibrinogênio que são aterogênicos, reduzimos a expressão de genes para inflamação, reduzimos também a presença de células espumosas, reduzimos os radicais livres e temos uma maior saúde cardiovascular. E a gente tem meta-análises robustas com mais de 80 trabalhos analisados, mostrando que o aumento de frutas ou vegetais já tem um impacto na regulação da inflamação e no menor risco cardiovascular. E tem estudo mostrando que o aumento de vegetais em 60 gramas por dia, isso dá tipo meio tomate a mais no seu dia, por um ano, é capaz de reduzir as citocinas inflamatórias. Então, mesmo pequenas mudanças na sua alimentação já são capazes de surtir algum efeito. Imagina se você fizer uma dieta bem feita, né? E por outro lado, a gente tem os alimentos que a gente sabe que fazem mal, como a frutose, que é o carboidrato, o açúcar adicionado aos industrializados. Então, balas, doces, chocolates, bolos, sorvetes, normalmente eles não são adoçados com a sacarose, que é só 50% de frutose. Eles são adoçados com xaropes com 100% de frutose, porque ela é mais doce e dá uma consistência que favorece a venda do alimento, ela é mais palatável. Então, só que a gente sabe que o excesso de frutose está relacionado com resistência à insulina até mais do que o próprio açúcar e que eu tenho maior risco para obesidade quando aumento o meu consumo de frutose. Além disso, ela é mais inflamatória porque ela induz uma desbiose mais robusta e ela também causa mais glicação do que a própria glicose. Então eu preciso observar de onde está vindo o meu alimento. E eu sei que o excesso de frutose lá no seu fígado aumenta o ácido úrico. E a gente vai explicar isso um pouquinho melhor na aula de fígado, vesícula e rins. E esse ácido úrico aumentado, além dele também causar danos microvasculares, ele também diminui a biodisponibilidade do óxido nítrico, que é responsável pela sua vasodilatação. Então a gente vai perdendo a capacidade de dilatar o vaso para que a pressão não suba tanto. Então eu também preciso entender que quando eu falo de frutose, a pessoa lembra de fruta e que a gente não tem nenhuma evidência de que o maior consumo de fruta piore alguma coisa no organismo humano. Então quando a gente fala reduz a frutose, diminua a balinha, diminua o chocolate, diminua o sorvete, diminua o bolo, diminua a torta, diminua o refrigerante. E sem me estender demais sobre os adoçantes, porque eu já falei sobre isso na aula base, vai ter uma aula só sobre isso, eu tenho um mecanismo ainda sobre estudos mostrando uma relação entre adoçante
e maior risco cardiovascular, para doença neurológica e também para o ganho de gordura, apesar de não ter caloria no adoçante. E o mecanismo mais provável advém da desbiose intestinal, mas talvez o maior problema com o adoçante seja que eles pioram o paladar para o doce. E com isso, piora o meu gerenciamento de doce no mês, porque você vai ter vontade de coisas cada vez mais doces. E se eu não aprendo a controlar meus exageros, eu vou ter uma grande dificuldade de adesão a qualquer plano alimentar. E quando eu falo dos industrializados, eu não estou falando só no alimento rico em gordura trans. Eu estou falando também, ao mesmo tempo, do alimento mais rico em sódio do que o correspondente natural dele. E além disso, ele vai ser mais pobre em outros minerais. Ou seja, o industrializado é exatamente o oposto do que você deve buscar quando você quer a sua saúde. Então, eu tenho os emulsificantes e os espessantes também, como a carragenina, piorando a saúde das bactérias do seu intestino, consequentemente piorando a saúde intestinal, consequentemente gerando mais inflamação. Além disso, eu vou ter os conservantes que vão impedir que as suas bactérias boas proliferem no seu intestino. E também um consumo de mais industrializado está relacionado com o maior consumo de acrilamidas e outros produtos da reação de Maillard, que é aquele tostadinho douradinho que aparece no alimento quando eu aqueço esse alimento acima de 110 graus Celsius, que a gente explicou melhor na aula base e também na aula de diabetes. Então o que acontece? Aquele produto da reação de Maillard, que é o tostadinho douradinho, ele é reconhecido como um agente de glicação. Então ele também é um marcador inflamatório importante e quando a gente consome ele em excesso na nossa dieta, a gente também tem um maior risco cardiovascular. Mesma coisa vale para o equivalente do produto da reação de Maillard relativo à gordura, que é a acroleína. Então a gente tem mais acroleína no alimento industrializado porque ele é submetido a mais temperatura, além da qualidade da gordura ser pior. E além disso, eu tenho uma presença também de contaminantes plásticos no meu alimento, seja pela embalagem plástica ou também pelos enlatados, uma vez que o revestimento da lata é de BPA. Então a gente fica ali morrendo de medo de beber água na garrafa porque ela tem BPA, mas o industrializado a gente ignora. E muitas das vezes a gente tem muito mais contaminação por BPA vindo de comida industrializada do que da água na garrafa d'água, na garrafa de plástico que você comprou. E quando a gente vê estudos mostrando aumento de doença cardiovascular por consumo de carne, a gente tem dois viés. O primeiro é não separar o que é carne gorda do que é carne magra, porque quando a gente pega carnes naturais, magras, a gente não vê esses problemas acontecendo, mas o principal deles é quando a gente não separa carne natural das carnes processadas. Então as carnes processadas, tipo os embutidos, linguiças, salsichas, presuntos e apresuntados, nuggets e aqueles hambúrgueres de caixinha que você compra no mercado, eles, além de terem menos proteína e mais gordura e terem também gordura hidrogenada e gordura trans no meio deles, eles também têm emulsificantes, corantes tóxicos, conservantes que pioram a saúde da sua microbiota e também tem mais sódio. E um dos conservantes que é utilizado, que é a nitrosamina, é um dos compostos mais relacionados com câncer do trato digestivo que a gente conhece. Então, mais uma vez, o problema não é o consumo de carne, é qual carne que você está comendo. E os ovos, que também foram injustiçados por muito tempo, a gente tem que olhar com mais cautela. Então, por exemplo, 3 a 4 unidades de ovos por dia com gema, na maioria dos trabalhos que analisaram isso, a gente não viu relação alterada entre LDL e HDL colesterol, e os estudos que mostraram o aumento do colesterol, eles viram que o HDL aumentava mais que o LDL, isso é um fator de proteção. Além disso, ele aumentava o tamanho das partículas de LDL colesterol e reduzia a quantidade dessas partículas, que a gente já explicou que é um fator de segurança. Então, os estudos de coorte mostram que o aumento do consumo de gemas pode estar relacionado com menor risco cardiovascular. Só que eu tenho que observar que isso não tem nada a ver com a gema em si, mas com os antioxidantes da gema, uma vez que o excesso de gemas por dia pode aumentar o nosso consumo de gordura saturada, e o excesso de gordura saturada tem relação, sim, com doença cardiovascular. Então eu tenho que observar, mais uma vez, essa dieta olhando de cima, ela como um todo. Quem é o paciente que vai comer um ovo só e quem é o paciente que vai comer 4 ovos? Quanto de gordura vem da carne? Quanto de gordura vem do frango? Quanto de gordura vem do preparo? Eu tenho que analisar individualmente todas as situações.
Então, apesar do fracasso das dietas hipossódicas para controlar a pressão arterial e de eu ter que analisar, além do excesso de sódio, outros fatores que aumentem a pressão arterial, eu sei que o excesso de sódio isolado, ele é um fator de risco para diversos órgãos, como o sistema nervoso, alterando funções cognitivas, alterando inflamação no neurônio, inflamação nos pulmões, porque ele altera a nossa atividade imune, seja em relação à barreira de defesa e também a função das células imunes, interferindo nos órgãos e na função dos órgãos-alvo, piorando pele, pulmão, rim, sistema nervoso central e também, aparentemente, é um dos fatores que leva à desbiose intestinal. Então, eu observar com cuidado o meu consumo de sódio continua sendo importante, mas por outros motivos. E migrar para uma alimentação com carboidratos saudáveis, com gorduras saudáveis, com carnes magras e proteínas saudáveis e aumentar o seu consumo de vegetais. E pegando esse slide que a gente trabalha em quase todas as aulas também, a gente já explicou que dar picos de glicemia não é interessante porque a gente acaba tendo picos de insulina que favorecem a produção de gordura e no caso do colesterol e dos triglicerídeos também, mas é bom tomar cuidado com refeições muito pobres em carboidrato e também com dietas com um espaço muito grande entre as refeições, uma vez que quando a gente começa a usar a nossa reserva de glicogênio no fígado, nossa reserva de carboidrato no fígado, para manter o sistema nervoso funcionando, é bem provável que a gente também aumente a produção de cortisol. E esse cortisol, como a gente já falou, ele impacta no sistema imune, ele impacta na resistência à insulina e ele também vai impactar na qualidade do seu sono. E no campo das doenças cardiovasculares, o sono exerce uma importância primordial. E esse gráfico que já foi trabalhado em outras aulas, ele é bem útil para a gente nessa aula de doença circulatória, não só porque o excesso de glicemia, seja porque você comeu um carboidrato de má qualidade ou porque comeu excesso de carboidrato, mas essa glicemia aumentada, além de aumentar aquelas reações de glicação, causando dano no vaso e favorecendo um ateroma, eu vou ter também o pico de insulina levando esse carboidrato rápido demais para o fígado. E esse carboidrato chegando rápido no fígado vai fazer com que eu não faça uma boa reserva de carboidrato no fígado, porque boa parte vai ter que ser estocada na forma de gordura pela velocidade que ele chega. E quando eu estimulo esse eixo, eu aumento o triglicerídeo e aumento a produção de colesterol também. Mas quando eu dou esse pico de insulina, esse carboidrato sai rápido do sangue, baixa para os níveis de normalidade antes do que deveria, fazendo com que eu tenha que gastar minha reserva de carboidrato do fígado antes do que deveria ocorrer, lembrando que ela não foi completa, ou seja, eu não fiz uma boa carga de carboidrato aqui, porque boa parte eu transformei em gordura. Então, pouco tempo depois disso aqui acontecer, já é bem provável que eu comece a tirar proteína do sangue para levar para o fígado e proteína do músculo para levar para o sangue, para levar para o fígado, para transformar em carboidrato, porque o seu cérebro precisa de carboidrato para funcionar. E aí, qual é o problema em relação ao sistema circulatório para isso? No sistema imune, a gente explicou que isso desfavorece a chegada de glicose no sistema imune. Na aula de diabetes, eu expliquei que o cortisol leva a uma maior resistência à insulina, mas no campo das doenças cardiovasculares, além da dificuldade em reparação tecidual que vai ocorrer quando eu tenho um aumento da produção de cortisol, eu vou ter um impacto direto na qualidade do sono quando eu tiver um aumento do cortisol. E esse sono vai ser primordial para o tratamento e para a prevenção das doenças cardiovasculares. E voltando lá na aula de sono, a gente sabe que o indivíduo que dorme mal tem imunidade pior, tem mais risco para diabetes, para câncer, para doenças circulatórias, para alterações importantes no intestino. Então, é bem importante que você cuide do horário e da qualidade do seu sono. E voltando na aula de sono, é importante você saber o que é dormir bem para ter algum parâmetro, uma vez que a maioria das pessoas que dormem bem percebem claramente a relação com o desempenho diário. Quando elas dormem mal, elas percebem essa queda. Já as pessoas que dormem mal, elas se sentem menos produtivas, mas a maioria delas não necessariamente consegue relatar que está dormindo mal. E lembrando que dormir bem não é só dormir
adormecer à noite e acordar de manhã é passar os tempos adequados em cada um dos estágios do sono, lembrando que a gente repete esses 5 estágios de forma cíclica, a gente atravessa eles 4 a 6 vezes por noite. E mesmo sabendo que as 3 a 4 primeiras horas do seu sono são mais responsáveis pelos reparos físicos e as últimas 3 a 4 horas são mais responsáveis pelo reparo mental, eu preciso ter um equilíbrio entre as duas, porque essa divisão ela é didática, então eu ainda tenho reparo físico durante o final do meu sono, e caso eu não tenha um bom reparo mental, isso afeta o meu comportamento, e o meu comportamento afeta as minhas atitudes e as minhas tomadas de decisão no dia seguinte. E a qualidade do meu sono depende muito do meu exercício, do meu gerenciamento do estresse, da minha alimentação. Então, todas as fases do sono são bem importantes, então eu preciso de horário, eu preciso de qualidade, eu preciso de não interromper esse sono. E a má qualidade de sono, piorando o funcionamento do sistema nervoso, também é capaz de aumentar a pressão arterial e aumentar também a sobrecarga do fígado, que depende de uma boa qualidade de sono para cumprir todas as suas funções. E com essa sobrecarga hepática, eu posso também aumentar o triglicerídeo e o colesterol e reduzir os reparos teciduais por conta do desequilíbrio do sistema nervoso. E, consequentemente, tendo uma má reparação do sistema nervoso em relação à cognição, eu posso aumentar o meu grau de estresse e, por causa disso, aumentar a minha pressão e também posso ter comportamentos mais desfavoráveis à minha saúde. E lembrando alguns parâmetros que atestam que você está tendo uma boa qualidade de sono. Então, pelo menos 7 horas de sono iniciando antes da meia-noite, sem nenhuma interrupção, inclusive nenhuma interrupção para urinar. Passando o dia bem disposto, mesmo se você não tiver consumido nada que tenha cafeína nesse dia. Se você tá tudo ok com esse checklist aqui, provavelmente seu sono tá bom. E aí eu vou ter diversas controvérsias e análises para serem feitas sobre a cafeína, principalmente sobre o café. Então a gente tem substâncias no café que podem aumentar o nosso colesterol, que são removidas na presença de água quente e filtro de papel. Nesse sentido, o café coado seria mais seguro. Por um outro lado, as substâncias antioxidantes do café que reduzem a oxidação do LDL e reduzem a agregação plaquetária são retiradas também com mais água quente e mais filtro de papel. Então, se eu quero mais antioxidantes, o expresso pode ser mais interessante. Porém, se eu sou sensível à cafeína, eu tenho que tomar mais cuidado com o coado, porque o coado tem mais cafeína, porque expor o café à água quente por mais tempo faz com que ele tenha mais cafeína. E lembrando que a cafeína pode interferir diretamente na sua pressão arterial e ela também vai interferir no seu sono, a depender da dose e a depender do horário que você utiliza. Então não tem como falar se o café é bom, se o café é ruim, ou quanto que é bom, quanto que é ruim, porque eu tenho que analisar isso individualmente, porque eu posso ter um indivíduo mais sensível ao aumento do colesterol por causa dessas substâncias. Eu também posso ter um indivíduo muito sensível à cafeína ou com intolerância à cafeína e uma dificuldade de eliminar em 8 horas metade da dose que foi consumida, que é o que a gente chama de meia-vida. Eu vou ter que observar qual é o horário que o paciente toma esse café e, para a gente não se prolongar muito mais, essa discussão fica bem melhor lá na aula sobre sono. Então, se você é um amante do café, assista a aula de sono que ela vai fazer muito bem para você. E também, sem me estender demais no exercício, eu sei que a partir do momento que eu gero um dano tecidual no músculo, eu vou ter uma maior utilização do colesterol para reparar as membranas dos tecidos danificados, e aí eu tenho um ponto para musculação que promove um pouquinho mais de dano, e eu vou ter também a melhora na oxidação de gorduras, consequentemente baixando os triglicerídeos. Isso vai acontecer não só durante o exercício, mas principalmente no repouso. Então aqui a gente tem mais ou menos pontos importantes para a musculação em repouso, para o exercício aeróbio leve durante o exercício e durante o exercício e durante o repouso para o exercício aeróbio mais intenso. Então é importante que você trabalhe todas as modalidades, mas lembrando que o foco na musculação é sempre mais importante. Eu vou ter também uma regulação do meu sistema nervoso, vou ter um efeito hipotensor do treino. Então eu sei que a musculação é importante, mas ela causa muito dano, então não posso repetir o treino para cada grupo muscular muitas vezes na semana. E às vezes intercalar
os treinos fortes da musculação e os treinos fortes aeróbios, com treinos mais leves, com uma caminhadinha, pode ser interessante para aproveitar o efeito hipotensor que uma atividade leve pode ter, mesmo sabendo que a atividade leve não vai melhorar o colesterol, não vai melhorar o triglicerídeo, não vai promover emagrecimento, mas pode reduzir a pressão por algumas horas, então pode ter um efeito semelhante ao do remédio. Eu sei também que o treinamento, principalmente o treinamento resistido, a musculação vai melhorar a complacência dos meus vasos, a capacidade deles de estenderem, e também vou ter uma conexão direta do indivíduo que faz o exercício mais bem feito com a melhora da qualidade do sono. Eu vou ter também o efeito das miocinas, que são substâncias produzidas no músculo quando eu faço exercício, que ajudam a regular o nosso sistema imune e melhorar o estado de inflamação do organismo. E eu sei que o treinamento de força, ele vai ser bem eficaz na oxidação de lipídios, então eu vou ter uma boa perda de gordura, porque eu consigo atingir níveis maiores de intensidade com segurança, porque o duplo produto, que é a multiplicação da pressão sistólica pela frequência cardíaca, tende a ser menor no indivíduo praticando um treinamento de força intenso do que um aeróbio intenso. Então eu consigo ter progressos mais elevados com segurança na musculação do que no aeróbio. Porém, eu sei que a resistência é importante, só que eu preciso escolher muito bem os protocolos para que eles sejam eficazes e ao mesmo tempo seguros. Então, eu preciso de uma boa avaliação e de um bom professor. E é importante você entender como é que a doença funciona e como é que os remédios atuam para que você não tenha um pensamento de que está tudo bem, você ficar sem exercício, sem se alimentar bem, sem dormir direito. Afinal, você já toma um remédio. Esse tipo de pensamento, infelizmente, não condiz com a realidade. Por exemplo, os diuréticos muito utilizados para a pressão arterial, como a furosemida, hidroclorotiazida, indapamida e a espironolactona, eles fazem você excretar mais água e um pouco mais de sais, só que eu tenho um colateral importante, que é a perda importante dos minerais, e como a gente comentou aqui na aula, esses minerais são importantes para o tratamento da própria hipertensão e das doenças cardiovasculares de forma geral, e também eu preciso entender que drenar mais edema não quer dizer que o meu corpo permanece perfeitamente hidratado, até porque eu dependo desses minerais para que as células estejam bem hidratadas. Então, é bem possível que essas medicações induzam não só a redução do edema, mas a desidratação também. Eu tenho os famosos IECA, inibidores da enzima conversora da angiotensina, como captopril e enalapril, que são uma das medicações mais amplamente usadas no tratamento da hipertensão, porque um dos principais colaterais deles é a tosse e ela tende a não ser constante, ela tende a amenizar com o tempo. Além disso, eu tenho a losartana e a valsartana, que atuam no mesmo eixo de controle renal da pressão, só que com menos colaterais do que o captopril e enalapril, por exemplo. Então essas medicações são mais usadas porque são as que têm normalmente menos colaterais. E temos os beta-bloqueadores como o propanolol, o atenolol e o nebivolol, que junto ao seu sistema nervoso reduzem a pressão arterial e a frequência cardíaca. E o problema é que eles podem comprometer o débito cardíaco. Então, se você, por exemplo, vai fazer exercício e precisa que a pressão aumente e a frequência cardíaca aumente para você conseguir executar seu exercício, ele pode limitar bastante seu exercício. Então, eu tenho um tratamento que baixa a pressão, baixa a frequência, mas atrapalha um dos eixos fundamentais do tratamento. Então, cabe analisar se é por aí que a gente vai levar o resto da vida, né? E a gente vai ter os vasodilatadores, os inibidores do canal de cálcio, que são menos utilizados porque são menos efetivos, né? Então, eles atuam no mecanismo nervoso reduzindo a pressão e normalmente são utilizados em combinação com algumas dessas medicações quando o tratamento com essas medicações não está surtindo o efeito desejado. Mas o ponto principal é que nenhuma medicação ataca a causa principal do problema. Então, o que eu posso esperar com a honestidade das medicações? Que elas curem a hipertensão? Não! Eu posso esperar que elas atrasem os efeitos mais graves da doença. Mas se eu cuido da minha qualidade de vida, do meu exercício, do meu sono, da minha dieta, eu passo a não ser mais hipertenso e passo a não precisar da medicação. Então, a medicação vai sim reduzir o esforço cardíaco e, consequentemente, vai reduzir a hipertrofia do ventrículo esquerdo. O que é isso?
o aumento das paredes musculares do seu coração, diminuindo a quantidade de sangue que cabe nas cavidades. Isso afeta a capacidade do coração se encher e afeta a capacidade do coração bombear sangue. Então, quando eu tenho essa hipertrofia concêntrica, ou seja, o aumento do músculo cardíaco em direção ao centro da cavidade, diminuindo a luz dessa cavidade, eu reduzo cada vez mais o meu volume de ejeção e causo mais esforço cardíaco para cada bombeada de sangue que o coração vai fazer. Isso aumenta a sobrecarga cardíaca. E, consequentemente, com a medicação eu também reduzo o dano progressivo nos vasos, que é causado pela hipertensão, como a gente explicou aqui nas aulas. Então, eu tenho que entender que o sedentarismo e a desnutrição também podem ter um efeito ruim no coração. Eu posso afinar as paredes do meu coração e, com isso, perder força de ejeção e, com isso, também aumentar o meu esforço cardíaco. Mas, por exemplo, quando eu faço o exercício físico adequado, eu tenho uma hipertrofia funcional. O que é isso? É um aumento da camada muscular, mas ao invés dela vir para dentro da luz da cavidade, ela aumenta para fora da luz da cavidade. Isso aumenta a minha capacidade de ejeção e diminui o meu esforço cardíaco. Então, você precisa parar de achar que é ou medicação, ou dieta, ou exercício. No primeiro momento, você vai precisar da medicação, do exercício e da dieta, para que o exercício e a dieta tratem as causas do problema, para que você deixe de depender da medicação. É simples assim. Então, quando eu falo do colesterol, das estatinas, da simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que são as mais comuns, eu diminuo a produção do colesterol. Só que aí eu causo disfunções mitocondriais no músculo, no fígado, e no caso do fígado eu aumento a produção de radicais livres. Então a gente reduz a produção de colesterol, mas eu posso tornar o meu LDL mais oxidado. E aí a gente não sabe até que ponto isso vai ser vantajoso e a partir de qual ponto isso passa a ser uma desvantagem para o tratamento da própria doença cardiovascular. E eu vou ter também os sequestradores de ácidos biliares como a colestiramina, o colestipol e o colesevelam, que atuam aumentando a conversão de colesterol em ácidos biliares, só que isso provoca alterações gastrointestinais e pode favorecer a desbiose. Como a gente comentou, a desbiose é uma das causas do problema. Eu vou ter as medicações do grupo dos fibratos, como o fenofibrato e a ginfibrosila, que são os mais comuns, alterando geneticamente o metabolismo das lipoproteínas, do VLDL, do LDL, por exemplo. Só que eles podem trazer alterações gastrointestinais, como a gente já falou, isso não é legal. Eu posso aumentar as enzimas hepáticas e aumentar o grau de inflamação no fígado, e eu posso aumentar a formação de cálculos biliares. Ou seja, eu tenho uma medicação que pode funcionar, mas também pode te levar para a mesa de cirurgia. Dá uma olhadinha na aula sobre fígado, vesícula, que é a próxima que você vai entender um pouco melhor esse mecanismo. Então eu vou ter o ácido nicotínico também, que inibe a síntese de triglicerídeo no fígado, e eu acabo aumentando a degradação das apolipoproteínas, que eu não abordei um pouquinho melhor aqui, porque é um pouco mais complexo. Mas eu posso reduzir a secreção de VLDL e de LDL. Então, mais uma vez, nenhuma medicação ataca a causa principal, só para variar. Então eu preciso entender a minha doença de uma forma mais adulta, de forma mais responsável, porque não é, a pressão subiu, não é assim. Se eu tenho um processo de arteriosclerose, eu vou ter menos perfusão de oxigênio, eu vou ter mais esforço cardíaco, eu vou ter problema. Se eu tenho menor chegada de nutrientes e oxigênio, eu atrapalho o funcionamento do neurônio, dos rins, dos pulmões, do coração, do músculo, de todo o seu corpo. Tudo no seu corpo passa a funcionar pior quando você está hipertenso. Então, esse choque de realidade de um diagnóstico, ele deveria servir para você tomar atitudes mais responsáveis na sua vida em relação à sua saúde. Mas o que a maioria das pessoas vai fazer é achar que está num parque de diversão, continuar levando a vida na brincadeira e tomar um remédio e achar que está tudo bem. E, obviamente, não está. Eu tenho que parar de ficar buscando receita mágica, eu tenho que entender que eu preciso dormir cedo, que eu preciso controlar os meus hábitos de vida para conseguir dormir rápido, para não ter despertar noturno, acordar com disposição. Eu preciso gerenciar o meu exercício de forma regular, adequada e constante, junto com o professor de educação física, trabalhando as valências de força, de resistência e de saúde articular. Eu preciso comer direito, com qualidade, cuidar da saúde intestinal, preciso distribuir esses alimentos adequadamente durante o dia,
preciso observar com o nutricionista se é realmente necessário suplementar vitamina, mineral, lipídio, proteína, quanto e quando. E toda vez que eu falo de doenças metabólicas, eu tenho que primeiro determinar o que é mais importante. Então vamos lá, o alho tem propriedades hipotensoras, ele ajuda a baixar a pressão, isso é verdade. Eu tenho propriedades vasodilatadoras que ajudam a regulação da pressão com a camomila, com o maracujá, com cereais. Isso é fato. Eu também sei que o ômega 3 ele é fundamental. A gente dedicou mais de 10 minutos da aula só para falar de ômega 3. O açafrão a gente nem falou, mas ele tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, reduz a agregação plaquetária, é fantástico. Só que não vai adiantar ficar se entupindo de suplemento enquanto você não estiver bebendo água direito, enquanto não melhorar o consumo de vegetais, de frutas, de cereais, de raízes, trocar as carnes gordas por magras, melhorar e adequar a quantidade das gorduras boas. Excesso de gordura boa não é legal. Então eu preciso do exercício do sono de forma adequada também. E eu preciso parar de comer bobagem, refinado, açúcar, refrigerante, reduzir gordura animal, eliminar, se possível, a gordura trans ou reduzir muito, tirar toda essa porcariada dos industrializados, reduzir o consumo de álcool. Isso sim traz efeitos significativos, consistentes e constantes. E quando eu falo de indivíduos doentes, eu preciso mais ainda de precisão nesses cálculos, uma vez que o excesso de nutrientes pode levar a aumento de triglicerídeo, aumento do colesterol, aumento da obesidade, aumento das calcificações indevidas, assim como a falta de nutriente pode fragilizar os vasos, fragilizar o músculo cardíaco e causar distúrbios de sono, impedindo que outros órgãos do corpo sejam bem reparados. Então eu preciso detectar qual é a demanda do meu paciente para conseguir oferecer um tratamento sem colaterais. E se mesmo com a ajuda do nutricionista você apresenta dificuldade em melhorar a sua alimentação, sugiro dar uma olhadinha nessas 2 aulas sobre comportamento alimentar aqui no canal. E caso você queira um pouco mais de aprofundamento sobre esse e outros temas em relação a exercícios físicos, entre no site do Dr. Paulo Gentil, o nerdflix.paulogentil.com, ou siga Dr. Paulo Gentil no Instagram. E o acesso à informação não garante que você vai saber usar. Então aqui fica o contato do professor Vinícius de Paula e do professor Thiago Machado, que são meus colegas aqui no grupo de estudo, que sempre auxiliam na criação das aulas e que atuam como personal trainers. Um agradecimento especial à nutricionista Stephanie Karen, que me ajudou a construir esse conteúdo. Esse é o Instagram dela e os contatos estão aqui na descrição. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha gostado, aqui na descrição do vídeo ficam os links para todos os serviços que eu presto para agendar consulta, para os cursos online. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp, com seus grupos de amigos, no seu Facebook, no seu Instagram, porque isso é o que mais ajuda a gente a manter esse trabalho com essa qualidade e gratuito. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve logo e ativa as notificações para você receber sempre que tiver aula nova. Um abraço, muito obrigado!